Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tô aguardando agora vocês entrarem, Álvaro entrar. Olá, Catarine. Tudo bem? Tá me vendo? Você pode ir fazendo as perguntas escritas. Se eu aceitar, você me solicitou uma participação, né? Mas eu vou. A participação é do Álvaro que vai fazer a live comigo, tá? Então você pode ir escrevendo as perguntas que você tiver, vão ser muito bem-vindas. Olá, Renata, bem-vinda. Estamos só aguardando o Álvaro pra gente começar. Álvaro, que bom que você chegou. Tô aguardando. Álvaro. Oba! Oi, a Bem-vindo! gente fica assim ou a gente fica assim? A gente precisa ficar assim, do outro jeito, por favor. Obrigada. Tá, deixa eu só me organizar aqui para Claro. ver se eu Oi, consigo. Ana, que bom que você entrou. Oi, Cláudio. Oi, Adriana. Tô dando oi pra todo mundo. Boa noite. Deixa eu ver aqui como é que tá essa história do, das pessoas que me seguem, porque algumas pessoas estão me perguntando como entra e eu não sei dizer, na verdade, se tem que entrar através do seu Instagram. Acho que sim. E Acho como é que a que é gente, só passar o link do meu. É isso, como é que a pessoal. gente vai Estão fazer? assistindo a gente. A gente já está com 7 pessoas aqui assistindo a gente, Ah, né? a Eu queria. Fátima, oi Fátima. A Fátima entrou aí. Vocês que entraram, vocês entraram pelo meu Instagram, certo? Fátima, você entrou pelo Instagram da Ju ou do meu, Fátima Bittencourt? Como é que ela responde? É pelo da Ju. A Catarina respondeu pra gente aqui. Oi, Gabi, bem-vinda. Que bom que você entrou também. Tá, então eu vou pedir para, como é que eu faço agora? Peraí, pedir para Juliana É, a avisar lá no meu Catarina Instagram eu. que é para entrar pelo, pelo seu. Vou Isso. pedir aqui. E eu queria começar assim, né, honrando o pessoal que já está aqui, entrando no horário certinho com a gente, perguntando se. Ah, ó, a Gabi falou que entrou pelo do Álvaro. Então o seu Ah, deve. ótimo. É, Ó, a Fátima também entrou pelo meu. Então tá ok. vamos começar. Vamos embora. Ó, a Gabriela entrou. Oi, Gabi. Oba! Oi, Gabi! Que bom. Então Então, vamos lá. queria puxar um tema hoje, né, assim, para vocês refletirem junto com a gente sobre a nossa criança interior, né? A gente sempre fala da importância da nossa criança interior, né? Não só na constelação, como na psicologia.
ao longo do desenvolvimento. E a gente queria começar a refletir aqui junto com vocês por qual motivo, né? Por qual motivo a nossa criança interior é esse alvo, esse foco de tanta importância para a gente, né? E a gente estava conversando Adriana, antes de ah, contextualizar que a nossa criança interior ela vem passando por vários registros, né? Por vários traumas. Traumas seriam alguma situação onde ela de alguma forma saiu da sua potência essencial, né? Moveu ali alguma emoção onde ela criou um registro, criou uma crença, criou um contrato com ela mesma, criou uma visão de mundo, uma lente pela qual ela começa a olhar para a realidade. Né? Sim, Álvaro, vou te deixar falar um pouquinho, você quer contribuir? muito bom, é isso mesmo. Assim, primeiro chamar e agradecer todo mundo que tá chegando. Sejam todos bem-vindos nessa primeira nossa live junto aí, eu e a Ju. E é muito bom poder estar junto e partilhar, pessoal de Portugal e pessoal aqui do Brasil. É, Essa galera aí de Portugal já bem mais tarde do que aqui, né? Vamos segurar um pouquinho o sono aí. E esse é um tema que me acompanha antes mesmo dos estudos de constelação familiar, a criança, né? O tema infantil, o tema da criança, como um tema que moveu a minha vida toda como terapeuta, psicomotricista. E é muito bom a gente poder dividir aqui um pouquinho esse olhar da constelação e da visão sistêmica. E estamos aí. Agora vamos trazer um pouquinho de questões e vocês podem fazer perguntas também. Né? É isso, Ju? é isso, com certeza. É para que a gente Boa. possa unir, né? E ter um pouquinho de verdades mais completas, né? Que as nossas verdades, elas são sempre muito incompletas. Isso. É, as incompletudes. Você quer iniciar um pouquinho da fala do que a gente pensou? Então, eu comecei falando aqui para a galera, né, o que que a gente queria dizer nesse desenvolvimento, então, da criança, da nossa criança interior, né, que todos nós, então, nascemos, vou repetir, né, que todos nós, então, nascemos nessa potência, né, nessa plenitude, nesse lugar onde a gente recebe, através do nosso próprio nascimento, né, e o nosso primeiro sucesso na vida. E ao longo desse desenvolvimento, a gente vai, na verdade, passando por diversas situações que a gente, de alguma forma, registra alguma emoção, né? E é isso que a psicologia ela vai chamar de trauma, ou seja, alguma situação onde a gente teve moveu alguma emoção de uma forma muito intensa que construiu o nosso olhar para a realidade, né? E acabou por construir o nosso olhar para a realidade em torno ou em cima de alguma falta, de alguma coisa que faltou ou que foi um pouco além do estímulo que a gente conseguia, na verdade, naquele momento, discernir ou digerir. Perfeito, isso. Então, a percepção é um pouco que a Juliana está trazendo sobre uma visão da psicologia, né, e desse histórico todo, que faz, o que traz essa ausência, que traz a falta como, como um registro, né, é um caso, é algo muito interessante da gente pensar, né, assim, e pensar na importância de um bom preparo, né, vamos dizer assim, e de um entendimento da, do olhar familiar e do olhar sistêmico familiar para, enfim, para estar atento ao desenvolvimento da criança e do sujeito como um todo, né?
Então, como a Juliana falou, esse nascimento, né, o nascimento e o mover para o nascer, né, a decisão de nascer é um movimento potente, é um movimento já de decisão, como o primeiro êxito, né, como a gente fala aí, dessa pessoa na vida. Né? E, ao mesmo tempo, também é um rompimento, né? É sair da fusão, é sair do útero e tomar uma grande decisão, né? De ir para a vida. Né? E depois desse primeiro movimento, que é o nascimento, e especialmente o natural, né? Seria especialmente o parto natural, tem o processo que vem depois disso, que é tomar a mãe, né? E tomar o peito da mãe, tomar o leite materno, e, e seria esse o segundo movimento potente, o segundo movimento de êxito, em direção à vida, né? E no meio disso tudo tem as relações, né? Assim, tem o outro, que depois do nascer se institui, né? Que começa com a mãe, daí é fundamental a importância dessa relação com a mãe, e todos os outros que estão no sistema, né? Para diante, né? E também ancestral. Então já tem aí muito material para a gente ficar atento em relação ao desenvolver dessa criança, né? O desenvolver e do que pode registrar nessa relação como trauma, nesse processo, especialmente dessa primeira infância, né? Dessa Com, criança. com certeza. E a Né? gente, com certeza, né? E a gente fala muito que o quanto esses traumas, né, especialmente na primeira infância, eles podem ser. E a primeira infância, a gente está falando aí até os 6, 7 anos de idade, né? A gente Isso. fala o quanto um trauma nessa primeira infância pode causar algo que a gente chama de movimento interrompido, né? Que Isso. na verdade é um movimento que a criança tem, porque sim, ela ainda está num estágio de dependência, né? Na direção da mãe, normalmente, também pode ser do pai, mas maioritariamente da mãe, onde por algum motivo esse fluxo, né, é interrompido, ou seja, ele não se estabelece. Então, se a criança ela teve uma doença, ficou separada da mãe, né? Se ela às vezes não Ou se a mãe conseguiu teve a doença, né? isso, ou se a mãe teve a doença, ficou separada dos filhos, né? Ou do filho, da filha, ou no caso de uns gêmeos do casal, Uhum. por aí vai, assim, se existe algo que interrompe esse movimento, isso vai gerar vários outros tipos de movimento interrompido na direção da vida, né? Uma relação de aproximação e afastamento. Aproximação e afastamento. Como se fosse uma desconfiança de que a vida ou os recursos necessários vão estar ali para essa sobrevivência. Uhum. Isso, assim, fazendo uma breve, não complemento, né, mas uma colocação, nessa mesma colocação da Ju, né, então esse movimento, né, a gente pode imaginar, por exemplo, criando uma imagem de uma criança que está nesse processo de desenvolvimento, né, e ainda que não tenha aí uma separação, né, assim, como é um caso específico, né, uma doença da mãe ou uma doença do filho, e uma internação, né, mas mesmo que não seja uma coisa assim tão específica e tão grave, né, às vezes a criança está
desejando algo, né? E olha para a mãe, e aí a gente vai falar muito da mãe porque é o movimento mais, como, né, assim, maioritário mesmo, né? A relação maioritária. E ela às vezes está ali, de repente, fazendo uma. Pensa numa criança pequenininha ainda, que está começando a andar, por exemplo, e de repente fez o movimento do seu primeiro passozinho, mas a mãe não percebeu, né? Não negligenciou, mas não percebeu, não estava vendo, estava fazendo alguma coisa ou algo assim, né? Então, essa criança ela vai em direção à mãe com um objetivo, ela vai em direção a esse olhar, né, com algum nível de desejo, né? E ela faz esse movimento e se ela não tiver esse retorno, né, esse acolhimento, enfim, ela pode decidir depois de uma, duas ou três tentativas não ir mais. É esse o movimento que a Juliana falou, né? Assim, em algum momento ela, por algum motivo, ela decidiu não confiar mais. Então ela aproxima e deixa de aproximar, e o reflexo disso na vida também é, é real, né? Assim, é possível que esse movimento interrompido em direção a essa fonte, a essa mãe, gere um reflexo na vida de insucesso, né? Assim, o tal êxito que não acontece, né? Então a criança ou a pessoa adulta já internamente tem um registro de não confiar no outro, porque naquele momento deixou de confiar na mãe porque não teve o retorno, né? Então ela fica com esse registro de não confiar e daí ela tem dificuldades de se relacionar e ela está sempre no lugar de esperar que venham a mim, né? E mesmo quando vem, ela ainda duvida dessa desse chegar, né? Então é muito sofrimento, né? É e muitas vezes isso está relacionado a uma experiência de movimento interrompido lá na infância, que nem sempre tão clara, né? Tão fácil de identificar. Mas muitas vezes na constelação, num evento de constelação, aparece exatamente esse movimento, né? Ali na representação, aquele movimento está exposto, né? Ela quer ir, mas não consegue, trava, se vem também recua, né? E fica no lugar do sofrimento. E o melhor que se pode fazer, né? Assim, é justamente ir lá reviver, de certa maneira, aquele movimento interrompido com acolhimento, né? Isso, com certeza. Assim, muito legal, né? Esses exemplos que você está trazendo. Eu queria, assim, só expor, né, para quem. Tem muita gente que está assistindo a gente que conhece, sim, o pensamento sistêmico, mas também para quem não tem ainda noções, né, do pensamento sistêmico, eu queria trazer, assim, duas frases que são muito importantes, acho que, assim, como premissas para as nossas reflexões. O primeiro é que o processo de maternidade ou de paternidade, né, na visão sistêmica, a gente diz que o processo de ser mãe ou de ser pai não é um processo de ser bom ou mal, né, certo ou errado. Assim, ser pai ou ser mãe já é uma bênção e um processo de contribuir com o fluxo da vida, né? É essa a nossa visão no pensamento sistêmico. E que as crianças também, elas não existem crianças difíceis, né? Elas amam
até as últimas consequências, porque elas sim chegaram na vida constituídas por esse primeiro sistema. Então é como se de alguma forma elas também tivessem olhando, né, para onde os pais ou para onde alguém desse sistema olha, por algum emaranhamento. Então, quando a gente está trazendo essas reflexões, é sim para a gente refletir sobre a nossa criança, né, interior aí, vários processos que podem ser decorrentes disso, mas que a gente, de alguma forma, também não quer dizer que, trazer aqui relações de causa e efeito, né? Acho que isso também é muito importante. Isso. É, assim, a visão sistêmica e o olhar, né, do pensamento sistêmico traz essa clareza que talvez, não querendo fazer comparações ou suposições, mas é uma clareza de uma nova ordem de olhar para a vida, né? E é o que tem trazido para muitas pessoas esse desejo de se aproximar da constelação familiar, esse desejo de entender, porque de verdade a gente está num momento da vida humana em que é real a necessidade de um salto, né? De um salto de consciência. Né? Então, essa nova ordem, esse novo olhar, né? E inclusive esse convite a pensar por esse viés, né? Tem sido tão valoroso, ainda que não tão fácil, né? Porque é um convite à desprogramação de muitas coisas, né? Em nós mesmos, adultos, para que aí sim, é assim que eu tenho sentido muito, né? A gente reprogramando ou desprogramando muitos dos nossos conceitos antigos para facilitar um desenvolvimento é, de novas pessoas, de pessoas, das crianças, com mais, como que eu posso dizer, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tranquilidade, ou com mais relação até, né? E com menos medo, sem culpa, sem que são esses caminhos, né? Que nos envolvem, na verdade, que nos vinculam, né? Então, o pensamento sistêmico está nos convidando a repensar tudo isso, ainda que a gente olhe para tudo isso como o material de trabalho que aparece na constelação, que são os emaranhamentos, né? Então, aqui a gente está meio que convidando nessa primeira live a olhar para a criança, né? Olhar para a nossa criança interior, ou seja, a gente já adulto, tendo a chance de revisitar essa criança. E a Gabi falou aqui de mais autonomia, uma boa Gabi, porque a autonomia é um conceito incrível que vale a pena a gente discutir, porque a autonomia na visão sistêmica e em várias outras linhas de pensamento, né, o querido amigo José Pacheco tem um dicionário chamado Dicionário dos Valores, que ele fala isso também, né, que a autonomia não é distanciamento um do outro, é pelo contrário, você só é autônomo quando você é interdependente, ou seja, você reconhece o próximo, né, tem o seu próprio limite e não se emaranha no limite do outro, na limitação do outro. Né? E aí você, com um limite próprio, com corpo, com estrutura, Isso. você se mantém você com as suas visões sem desejar que o outro repita você ou faça igual a você, ou seja, é um respeito pela diferença, aceitando que todo mundo, que estamos em conexão, né? A autonomia é estar em conexão, né?
E isso é o que me faz pensar como constelador, como educador, como pai, né? A importância de me trabalhar e convidar as pessoas numa live, numa vida, né? Enfim, a Com se certeza. trabalharem e trabalhar a sua criança interior para ir em direção da criança potente que a gente perdeu, ou melhor, que a gente não desenvolveu, né? É uma criança interna que está meio que atrofiada, né, dentro de nós, mas que está lá pulsando, está lá o tempo todo. Então, é um convite a gente ir de encontro à potência, né, quando a gente está falando isso. Pega aí, Ju. Eu ia pegar aqui, adorei a frase da Gabi, que ela falou assim, mas com consciência do pertencimento, né? É, e eu achei muito legal essa contribuição, sim, com a consciência da nossa origem, da nossa raiz, do nosso pertencimento, né? De quem, da nossa unicidade, né? Porque eu fico pensando muito nessas reflexões do que o que que a nossa criança interior conta pra gente, muitas vezes das nossa própria história, da nossa própria diferença, né? Porque é muito desafiador a gente tentar aceitar a diferença do outro, né, nas interrelações como adultos, sem aceitar a nossa própria diferença, né? E a gente só aceita a nossa própria diferença quando a gente, na verdade, consegue olhar para a nossa história e reconhecer que tudo o que aconteceu foi bom, foi importante, né? Tirar um Isso. pouquinho da lente dos traumas, né? Perceber que as faltas, elas levam a gente ao próximo movimento e ao próximo movimento, e a gente vai se buscando nessa grande rede de interrelações, onde a gente pode cada vez mais se inspirar, né, com essas diferenças aí, para que a gente possa crescer, falar, poxa, então eu tive outras referências além dessas, que além da minha origem também contribuíram para mim. E agora eu posso dar espaço, né? Porque essa foi a Uhum. minha história. Eu também Isso. recebi algo dos meus pais, né? Que muito possivelmente eles já buscaram porque também faltou para eles, né? Isso é muito Sim, interessante. E muitas sim, vezes mesmo que seja um contrapadrão, ou seja, um padrão oposto, né? Isso sim, também contribui. Então é sim, muito perfeito. interessante o quanto a gente vai percebendo toda essa história, se empoderando dela, e aí sim, né? Reconhecendo a nossa própria unicidade e aí as unicidades dos outros, né? Tô vendo aqui a provocação da minha Gabi aqui, ó. Ah, fala, conta. Aí, ó, e na prática, criar filhos com autonomia é um grande desafio. Sim, é. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho sobre a culpa. Porque quando a Gabi fala isso, me remete automaticamente para um processo, e acho que por isso eu comecei falando assim de desconstruir algumas classificações de bom e mal, né? Porque eu fico brincando que assim, gente, adivinhar aquilo que um outro ser que depende de você tá sentindo, tá precisando naquele momento, tá intencionando, é assim, impossível ser mãe ou ser pai e não ficar culpada, né? Porque numa realização, você sempre pensa que você poderia ter feito algo diferente. E às vezes é no mais simples, né? Assim, não levou o casaquinho do frio. Pronto, culpa, a criança vai ficar doente, né? Sim, Então, é muito desafiador esse processo de educar, né? E de gerar, e de nutrir, e de trazer esse apoio para o desenvolvimento da criança. E ao mesmo sim, tempo, a criança por ela mesma, né, quando ela vai crescendo, ela vai assumindo a unicidade dela e muitas vezes ela também se sente culpada, né, perante esse sistema aí de origem, da não repetição de alguns padrões, de assumir a sua própria diferença, né, nas suas é. correções, nas suas
ter relações, assumir que ela É, eu tá acho num que isso tempo diferente da ancestralidade. Desculpa, contribui algo. nada, que isso. Não, eu acho que porque você falou, tudo isso que você falou me fez pensar um pouco a fala da Gabi Saeruni, não sei o sobrenome, Aham, que falou do pertencimento e aham, também da Gabi, da minha esposa, que aham. falou aí da autonomia, né? E desse desafio que é educar sem culpa. Eu acho que isso é um desafio e, na verdade, não é uma possibilidade. Uhum. Ou, Muito no bom. mundo que a gente vive, a gente é atravessado da culpa o tempo todo, e isso tem a ver com pertencimento. Né? Assim, a gente tem muito medo de não pertencer, né? E do julgamento quando a gente faz algo que perde o pertencimento. Né? Então, se eu faço algo que aquele grupo julga ou está num acordo diferente daquele grupo, eu vou perder o pertencimento, é um julgamento e eu vou me sentir culpado. Né? Com certeza. Agora, pensando na criação, e aí pensando nessa fala, né, que é o desafio é educar é, crianças, né, com mais autonomia, tem a ver diretamente com essa proposta, né, de se reinventar, de se ressignificar enquanto sujeito, enquanto adulto que acolhe a sua própria criança, né, que pode ter sido afetada de várias maneiras pela própria educação e pelo contexto da vida, né? Hum, Acolher isso e não, apesar de sentir o risco do não pertencimento, né? Que é um risco, entender que isso é um caminho, né? De não julgamento, né? Então, a, se de alguma maneira a tendência nossa toda é manter o pertencimento, pensando numa elevação do desenvolvimento, isso. assumir o risco de perder o pertencimento está diretamente relacionado a evoluir, a dar um salto. Muito. Né? E é um medo que todos temos. Então, o que temos que lidar? Com medo de ser excluído. Né? Uhum. E nesse medo de ser excluído, a gente ter o maior nível possível de amor para não excluir quem nos exclui. Né? E Sim. para olhar para o sistema que de alguma forma pode apontar para isso com amor, com alegria, com felicidade, né? Mas com algum risco de solidão, vamos dizer assim. Mas é aquela velha máxima da constelação, né? Independente de tudo, se eu evoluo, né? Se eu consigo desenvolver dentro de mim um conhecimento ou um conceito de amor, de autonomia, né? E de consciência maior, né? Hum. Eu tenho a chance de, de olhar para os meus pais, né? Ainda que eu perca o pertencimento, mas tê-los dentro de mim, e aí eu não tenho mais, vamos dizer assim, a ausência, né? E Mesmo que o meu pai, mesmo que a minha mãe não compreenda o meu movimento de evolução, né, e me julgue, e até mesmo me condene, e até mesmo diga para mim, então você não pode mais vir aqui, né? Nada disso muda o fato de eu ter amorosamente ela e ele dentro de mim quando eu isso. dou esse salto de consciência, né? E aí assumo com amor o risco
de não pertencer, mas que de verdade no campo da vida eu não perdi pertencimento, Uhum. porque eu estou com eles dois dentro de mim. Eu acho que essa é uma grande caminhada, né? Uma grande. É, Oi? com certeza é uma grande caminhada, né? Eu queria, assim, também trazer um pouquinho dos comentários que o pessoal tá trazendo, né? É, que é também compreendermos que a gente está sempre num eterno aprendizado, né? É, a vulnerabilidade que está sendo trazida aqui também, como é que é essa coisa dos limites. Então, acho perfeito, assim, acho que tudo que você trouxe, né, acho que faz muito, tudo muito, a gente comunga muito nesse sentido, assim. E trazendo um pouco isso, a gente sair um pouco também da ilusão e perceber que sim, em todas as relações a gente vai ter as faltas, né? Porque aí ter a nossa criança interior integrada, quando a gente está no processo da educação ou do olhar do que é o desenvolvimento de uma outra criança, também é muito importante, né? E o que que é isso, né? A gente saber que a gente não vai dar conta de adivinhar o tempo inteiro quais são as necessidades de um outro ser, né? Independente de que outro ser seja esse. Mesmo que seja o nosso próprio filho, dependa da gente, mesmo que seja um ser que a gente conhece há anos, ou né, que a gente julga que sabe toda a história, né? Então isso também é muito bonito, porque também é perceber aquilo que eu dei como gatilho, né, antes, que as nossas verdades, elas são sempre incompletas. E aí essa autonomia nessa rede de pertencimento, nesse fluxo das diferenças, fica cada vez mais necessária, né? Porque eu preciso reconhecer, a Jéssica trouxe aqui muito legal também dos limites, fraquezas. Eu diria assim, eu preciso reconhecer o nosso contorno, né? Para que esse contorno seja um ato de força, porque ele está assim também se melhorando e se transformando a cada momento, né? Então é aquela frase de quando eu reconheço os meus desafios, eu já posso ir além deles, né? Porque eu já percebo que eu vou naturalmente entrar num movimento de busca de ir além deles, né? E aí essa imperfeição, como alguém colocou aqui também, a Fátima Bittencourt, A né? Fátima. Uhum. Essa imperfeição é só aquilo que nos leva ao próximo movimento da vida, né? Então, sim, só o imperfeito é que vai ter esse futuro, né? Esse futuro de criação que a gente está falando. E o que que é ter a minha criança interior integrada? Significa que eu não vou ter mais traumas? Não, significa que de alguma forma eu olho para esses meus traumas, eu olho para essa minha história e me empodero dela, né? Exato, E exato, ela segue em movimento no agora, junto comigo. Eu exato. carrego a minha história comigo para onde eu for, né? Mas ao Exatamente, mesmo eu acho que é tempo por aí. eu não fico presa, né, no que você trouxe, acho que com muita beleza também, nessa lealdade sistêmica, né? Eu não acho que o amor é dependente da Sim, aceitação, né, do nível do comportamento, daquilo que o outro exatamente, imagina que seja o melhor. exatamente. Tem muitos comentários bacanas aí, tá vendo? Tô tentando te ouvir e ler aqui os comentários, Uhum. mas é muito rico, eu acho, a gente pensar nisso que você falou do trauma e do registro que isso fica, que gera na nossa história e no nosso corpo, né? Porque esse é um registro corporal e que vem através da emoção, muitas vezes, né? E a emoção no sentido material, né? No sentido corporal,
é o que nos move, é o que nos faz nos relacionar. Então, o risco de confundir emoção com as relações é o que tem sido o que a gente chama de emaranhamento. Então, a chance da gente compreender amorosamente, né? E aí talvez seja esse amor aí que a Fátima está falando, amor com ordem, É, né? muito legal. Esse, essa limitação ou esse registro de trauma, eu fiquei pensando nisso, Ju, né? Quando vem um trauma, ele interrompe ou ele impede um desenvolvimento ou a gente bloqueia aquilo para continuar sobrevivendo, né? E a gente cria internamente, sem nem saber, muitas vezes a gente ainda é muito criança, a gente cria internamente um substituto, uma outra forma de viver e Com certeza. guarda aquela energia, né, estagnada dentro de algum lugar de nós, né, e Como se a que gente criasse, às pode, vezes, uma regra, né? Um acordo. é, Para viver, eu tenho que ser assim, assim, assim. isso, né, o Reich chamaria isso de couraça, né, É, mas essas couraças também geram doenças e por aí vai, né, então uma maneira de olhar para isso e eu tenho provocado muitas pessoas nas constelações e nas formações é aceitar. E para isso precisa percorrer e às vezes ir em direção ao trauma, mas não para retraumatizar, mas para com um acompanhamento, com uma consciência, ressignificar isso e entender que aquele trauma, ali naquele percurso do trauma, tem muitas vezes caminhos de limitações, mas que se a gente sim, conseguir sim, olhar duas vezes, três vezes, olhar de um outro prisma, muitas vezes tinha ali uma intenção positiva, né? com E certeza. daí, quando você tem essa possibilidade de pegar para si essa limitação, né, e transformar essa limitação em potência, o que você tem ali já é potência, né? Com Então, certeza. quando você assume essa limitação, ressignifica isso, reconfigura a ideia da raiva, enfim, do sentimento mais emocional que tem ali, e tem a chance de ressignificar, você transforma a limitação em potência. E aí você está destravado, você está caminhando para a evolução. Né? Então, esse é um caminho da criança potente. Esse é um caminho em direção à criança Em potente. direção à Né? criança adolescente, né? Em direção à criança potente. Com você, que assim, o que a gente muitas vezes esquece, né, quando a gente fala da nossa criança interior, é que a nossa criança interior, ela, claro, né, quando ela estagnou algo, ela muitas vezes fez um contrato, criou uma lente, né, de como olhar para a realidade, e de alguma forma é um esquecimento de uma fluidez, né, do movimento da vida. E muitas vezes a gente esquece que a gente já sobreviveu a esse trauma, né? Que a gente já passou por ele. Que inclusive a gente dentro da gente desenvolveu vários recursos, normalmente, inclusive por conta daquele trauma, né? Então, como que a gente pode olhar para os recursos que a gente desenvolveu, né? Para os movimentos que aquilo levou a gente ao passo seguinte e buscar isso para essa grande potência, né? Dessa criança Uhum, mais integrada. Como é que a gente pode, na verdade, se inspirar através também da nossa história, que traz várias chaves, né, para o nosso desenvolvimento aí, né? uhum, Toda muito bom. esses padrões ancestrais que muitas vezes eles sim se repetem, eles também estão mostrando algo que sobrevive a um tempão
e que agora a gente pode assumir a nossa diferença, justamente por conta dessa sobrevivência, né? É, é. Enfim, eu estava ouvindo você e vendo os comentários aí das pessoas e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Sim, A chance que se tem, e aí eu acho que é um convite que a gente está fazendo aqui para as pessoas todas que estão nos ouvindo, mas também é o que a gente tem feito na vida, né? Nos trabalhos de constelação, né? Cada vez mais pessoas chegando com com esse caminho ou com esse desejo de expandir a consciência, né, está muito relacionado a isso, repensar a forma, né, não abrir mão da forma, né, mas repensar a forma como você está no mundo, né? isso, Isso tem a ver com o contorno que a Gabriela falou, tem a ver com o lidar com o filho, né? Estar com o filho, como uma outra pessoa falou, né? Então, quando eu dou conta da minha potência de mudar, de transformar, né? Eu paro de projetar para o outro a ideia de que ele é que tem que se transformar, isso, né? Álvaro, eu queria muito falar isso, porque assim, eu tava te ouvindo falar e eu fico pensando assim, quando é que a nossa criança interior dá tilt, né, nas relações e quando, na verdade, ela traz uma grande potência. E aí me veio o quanto a Isso, criança, quando ela sonha, né, ela traz essa grande potência de transformação, porque é quase como se ela tivesse esse olhar assim, amoroso. E o quanto muitas vezes essa criança, quando ela exige, né, que as pessoas se modifiquem, transpor alguns limites da própria realidade, aí sim ela traz o trauma, ou a dor, ou a repetição de algo que aconteceu lá atrás, né? Que na verdade são as uhum, exigências, e a não aceitação do sistema, do outro, né? Como foi possível naquele momento. Então, me uhum, faz lembrar a frase do Bert, né? Que ele diz que ele não trabalha com crianças, né? Ele trabalha com adultos, porque os adultos podem olhar para a sua dor e podem uhum. cuidar, né, dessa dor, assim. Então é muito lindo, assim, quando a gente percebe que essas exigências na direção de um passado que não pode ser modificado, pode ser colocado em movimento na direção dos nossos sonhos desse futuro, né, dessas nossas interrelações com maior qualidade. Exatamente. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa com possibilidade que a gente está acessando de alguém falou aqui de o outro como espelho, né? Então olhar em tudo a gente mesmo, né? Então a tendência de parar de projetar e desejar que o outro transforme ao meu bel prazer tem a ver com aquele movimento lá atrás, interrompido, né? Aquele medo de não reconhecimento, e daí a expectativa de ficar, ou ficar esperando, expectativa mesmo, esperando que a mãe, o pai, ou que qualquer outro que eu projete essa expectativa na vida, que pode ser o amigo, o marido, a esposa, o chefe e tal, vem até mim e eu não mudo, né? E eu, por medo mesmo, né? Então, o convite que a gente está percebendo o tempo todo aí na vida e nas constelações, nos trabalhos que vêm sendo vistos por nós, né, e tal, é essa criança interior sendo convidada, né, a, vamos dizer assim, sustentar junto esse desenvolvimento,
desse adulto, né? Então, não sei nem se cabe, mas acho que vale a pena trazer como exemplo, né? Assim, a Ju já deve ter vivido isso várias vezes em constelação, o momento em que você está no campo e vê uma grande mudança no olhar, no Fisiologia, gestuário né? da pessoa, em tudo, no corpo da pessoa, né? Tá ali exposto, né? Que algo mudou, mas existe vamos dizer assim, uma desconfiança interna de realizar o movimento, ainda conectado com o movimento interrompido, com o medo, né? E quando o constelador está muito atento a isso, muitas vezes só o fato dele falar confia nesse movimento, né? Ou até mesmo falar para ele confiar na criança dele que faz esse movimento, gera uma transformação na constelação e aquela pessoa consegue se deslocar em direção à vida, em direção ao pai, em direção à mãe, em direção enfim, à vida como um representante do próprio viver. Aí ele desloca, né? Então, é muito rico, né, assim, quando isso acontece, e aí é possível praticamente rever ou ver aquela pessoa de outra forma, Com certeza. né? Ela entra de uma forma e sai de outra, é outra pessoa, um outro contorno, ou pelo menos talvez seja, eu não sei se eu posso falar isso, seria talvez uma prepotência, né? Não, mas a gente Mas tem essa potência, né, de poder trazer essa mudança. E aí cada movimento é interno e único, né, nesse sentido. é, Acho que é que eu ia falar que em alguns momentos eu vejo as pessoas uma transformação tão espetacular que parece que elas, pela primeira vez, encontraram o limite do corpo, isso o também. contorno, né? E aí, por isso que eu falei, não sei se isso é uma prepotência, mas é porque eu vejo isso às E vezes e tal. E acho isso é lindo, é rico. que, né, a gente percebe na fisiologia, assim, acho Exatamente. que isso fica muito claro, né? Acho que para todo mundo que até já participou da constelação, quanto mexe no corpo ali, né? Nesse sentido. É. A Gabriela falou aqui que Eu vou ter que você fazer um viu aí. papel aqui chato, porque eu vou ter que ficar aqui meio de cuidadora do tempo. E quanto é que tempo temos? Quanto é que tá aí? Eu nem sei. É, porque E hoje já tá em já vai cima, né? parar a nossa live. Eu acho que quando a gente vai aos 55 minutos, a gente deve ter mais uns 10 minutinhos chegando aqui ao final do nosso primeiro encontro. Vai ser primeiro, gente. A gente quer fazer essa live todo mês, pelo menos, tá? Isso. Com a gente, tragam perguntas. Podem trazer até antes da live mesmo. A gente vai avisando os temas, né? Durante a gente também vai tentar responder ou depois. Eu queria também responder aqui a Ana, que ela perguntou como é que a gente reconhece um trauma na nossa criança interior, né? Eu não sei se o Álvaro vai concordar comigo, mas aí a gente pode também refletir junto, que no pensamento sistêmico, sempre que a gente briga ou que a gente tem alguma dificuldade na vida, algo da nossa criança querendo se expressar, né? É um trauma, um aglomerado energético, algo que a gente deixou lá atrás das nossas emoções, que agora a gente, pelo próprio movimento das nossas imperfeições, estamos tendo então a oportunidade de olhar, né? De Uhum. mexer, de desbloquear. A nossa criança interior tem uma frase que eu brinco que ela é uma frase muito importante pra gente, que é eu refaço, né? Eu me permito refazer o meu movimento na vida, que o único lugar que a gente não consegue desistir é da gente. Nessa brincadeira, dessa caminhada, né? Sim, sim. Eu
tô total de acordo, né? E penso que eu não sei se é tão necessário, né, a gente buscar reconhecer isso, mas a gente sente. Isso vem de alguma maneira no corpo, vem de alguma maneira exposto em alguma situação da vida, né? E aí a gente sente. E quando a gente sente, isso é uma verdade corporal, é uma verdade interna, né? Então, cabe acolher esse grito. Era isso que eu queria, estava pensando aqui. Isso é um grito que a criança está dando, essa criança interior. Ela anuncia, né? E o tempo todo o corpo avisa a gente, nos comunica e dá dicas, né? Então não é que tenha exatamente uma resposta de como reconhecer, né? Mas os sinais estão dados, né? Eles aparecem. Quando eles não são escutados, né? Em algum nível, isso vai se transformando em algo mais duro, mais pesado, até adoecimentos e tal. Isso, muito Então legal. são esses os sinais, assim, né? Então, o tempo todo a criança está se comunicando com a gente, né? E dizendo as coisas. A gente podia dizer, o tempo todo o corpo está nos anunciando, né? Em algum nível, o, o pedido, né? De algo. Como a gente está de tempo aí, Ju? Então, Luiz, assim, as heranças a gente também pode sentir. Eu acho que vai acabar, gente, porque é uma hora normalmente que o Insta deixa. Então, acho que em alguns minutinhos a gente vai precisar finalizar. Sim. O que que a Luísa quis perguntar sobre herança? A Acho gente que a pode gente sentir herança também? sentir essa herança também, né? Herança o quê? Herança genética? Herança sistêmica? Eu entendi que era uma herança sistêmica ou algo assim. Que a gente pode, na verdade. Sim. Uhum. A Luciane perguntou assim, como é que a gente sabe se a nossa criança interna está totalmente acolhida, né? É quando a gente está potente. Exato. Está no fluxo dos nossos sonhos, simplesmente sendo. Como é isso fisicamente e espiritualmente? É alegria, felicidade, sucesso. É muito bom de se trazer isso, Álvaro. Acho que era essa palavra acho que estava faltando, assim, para a gente trazer essa potência. A criança, a nossa criança interior, é a maior responsável pela nossa alegria, né? E a alegria é aquilo que realiza. Só a alegria realiza na vida, né? Eu nunca vi ninguém realizar nada triste, com medo, né? Mas é, Isso é é. muito importante. Então, que a gente possa trazer essa alegria da nossa criança para realizar aí os nossos sonhos. Muito bom, muito bom. A Luísa falou aí que é a herança sistêmica mesmo, né? Que ela está querendo dizer. Isso propaga, né? Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas às vezes a gente identifica as repetições de padrão num sistema familiar, né? E olhar para isso é olhar para a possibilidade de sair do emaranhamento. É isso tudo que a gente estava falando antes, né? De correr o risco de aceitar o caminho do não pertencimento, ainda que se sinta na alma como pertencente. Né? É evolução, é expansão de consciência mesmo. Valeu, Fátima. Fátima está aí falando que ela e a Gabi estão no projeto Constelação Sem Fronteiras. Aí vamos nos encontrar aí em Portugal e em Paris. Exato, beleza. Muito Eu bom. vou ao Rio e você vem para cá. Vamos fazer ponte aérea. É isso que a gente já está fazendo, né? Já está acontecendo essa live. Acho que Essa live, muito dessa união e desse pensamento sistêmico na prática, né? Da gente muito poder bom.
E nossos saberes aí a servir. Isso. Eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Por conta do. Eu não sei como é que tá o tempo aí, mas Sim, eu acho que. vamos finalizar, pessoal. Muito grata, acho que grata a todos vocês, todos